Galera, seguinte, me mandaram um vídeo de um cara que eu gosto muito e que é um especialista em futebol sul-americano, é um dos principais do país, já teve a alcunha de um maior especialista do jornalismo brasileiro sobre futebol sul-americano. E mais do que tudo, ele é um especialista em Fortaleza, porque ele tem um canal sobre futebol, é um cara que eu já trouxe no meu canal, já conversamos muito sobre futebol. Aliás, precisa voltar lá pro Futeboteco, se ele estiver vendo esse vídeo, tá convidadíssimo. O Josa Novales. Ele fez um vídeo sobre o Vojvoda, me mandaram, eu ainda não assisti, não sei nada do que ele falou nesse vídeo, se elogiou, se não elogiou, se criticou, mas ele é um cara que ele cobre muito o Fortaleza, porque o canal dele, quando ele fala sobre o Fortaleza, tem muita visualização, então ele acabou unindo o útil ao agradável, acompanhando bastante o Fortaleza ao longo dos últimos anos e se especializou em Fortaleza, então é alguém que pode dizer muito daquilo que a gente pode esperar do Vojvoda em termos de jogo. Eu espero que ele tenha tocado nessas questões no vídeo, mas eu acho legal a gente fazer um react aqui da análise do Josa Novales, de novo, que é um cara que tem muito a nos dizer sobre o que esperar do trabalho do Vojvoda. Antes, vocês repararam que eu tô de óculos novo? Primeiro, que esse preto combina com a camisa que eu tô utilizando. Segundo, que como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo que tem uma luz azul refletida? É simplesmente a luz que está rebatendo na tela. Isso é uma tecnologia que faz com que a luz azul, que é a luz projetada nas telas, não prejudique a minha visão. E eu fiz esses óculos absolutamente baratinhos, sabe aonde? Nas óticas Stile, que você encontra em toda a Baixada Santista. Esses óculos eu fiz na unidade de Santos, que é a unidade mais recente da loja Stile, mas tem na Praia Grande, tem também em Campinas, fora da Baixada, e tem em São Vicente. Então são várias opções de lojas para vocês, o atendimento deles é espetacular, lá vocês são atendidos com muita rapidez. Os seus óculos, dependendo do seu grau, se você já chegar com o exame pronto, ficam prontos em até 1 hora e você tem um espaço ali para ficar tomando um cappuccino de graça, tem um espaço kids para as crianças, tem mais de 2.000 modelos de óculos, preço fechado. Todos os óculos da loja de grau tem um preço na armação de R$ 49,99, então assim, é um preço muito competitivo, muito barato, que você não vai se preocupar em gastar com grandes armações. E tem modelos de óculos escuros também, que você pode fazer óculos de grau escuro, como eu fiz, porque eu não enxergo nada sem óculos. Então vá conhecer lá as óticas Stile e chegando lá, for fazer o seu orçamento, fale, claro, que você veio aqui do canal, que você vai receber um belíssimo desconto. Fechado? Vamos lá. Reagir aqui ao vídeo de Josa Novales. Vamos ver o que ele tem a nos dizer sobre o que esperar do trabalho de Juan Pablo Vojvoda, ídolo do Fortaleza. Deixa eu já colocar o vídeo no pente aqui para a gente poder analisar juntos. Então vamos embora. Com a palavra Josa Novales. Deixa eu só, claro, colocar aqui o áudio direitinho, porque senão fica difícil. Vamos lá. Comentar com você, torcedor do Santos, sobre a contratação do Juan Pablo Vojvoda. Ou Vojvoda, como ele ficou conhecido aqui no Brasil. Eu sou o Josa Novales, para você que não me conhece. Sou chamado de especialista em futebol da América Latina. Nunca me atribuí esse título. Deixo isso muito claro para você, torcedor do Santos que não me conhece. Este título talvez se deva ao trabalho que fiz na América do Sul de prospecção, de estudo de clubes, de base, de gestão. Trabalho que eu fiz. Cara lê pouco, né? Puta que pariu, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui, tio. Olha isso aqui, só aqui já tem mais livro que eu já li na minha vida inteira. Caralho, velho, foda. Apenas para a Argentina, nos últimos 10 anos em que eu parei de viajar, foram 64 viagens para a Argentina. Então eu conheço a carreira do Vojvoda desde o primeiro dia em que ele chegou no primeiro clube dele. Eu sei dos problemas que ele teve na carreira e também das soluções que ele encontrou. Eu sei que ele era, por exemplo, um técnico de linha bielcista e que neste momento ele passa muito longe de ser algo próximo disso. O Vojvoda é um técnico de linha bielcista?
Isso eu confesso que eu não fazia a menor ideia, porque o estilo de jogo do Vojvoda, né? Tô falando Vojvoda por causa dele aqui, o Vojvoda, como a gente conhece. Eu nunca vi ele fazer um jogo de posição no Fortaleza, por exemplo. Interessante. Vojvoda, contudo, vai dar certo no Santos? Este é o motivo deste vídeo. E acho que, talvez, as minhas palavras possam surpreender a você, torcedor ou torcedora do Peixe. E se vai surpreender, porque vem coisa negativa, hein? Porque tá todo mundo no hype de achar que o Santos contratou o treinador correto para esse momento. É o treinador que eu contrataria, tá? Aliás, no meu vídeo que eu falo sobre o Vojvoda, eu fiz uma série de posicionamentos baseado naquilo que eu conheço do trabalho dele, que tirando um pouco do hype também, porque eu não acho positivo esse hype todo também não, porque se a expectativa é muito alta, a queda é muito alta também na hora que ela acontece. Então, numa tentativa de colocar o pé de todo mundo no chão, e fui muito criticado por isso. O torcedor do Santos tá louco por um hype, porque tá muito machucado. Mas, irmão, minha função não é surfar em hype, é falar o que eu penso. Agora, se o Vojvoda fala aqui que vai surpreender, eu imagino que ele não deve falar muito bem, não. Vamos acompanhar aqui. Bora lá então falar sobre o assunto? Vamos lá. Veja, o Juan Pablo Vojvoda é um técnico que teve momentos bons e bastante complicados na carreira. Um traço importante dele é que, quando as coisas ruins aparentemente não o deixavam, né? Ele soube achar soluções para isso. Essa sempre foi uma grande característica do Vojvoda. E todas essas soluções se encaixavam dentro de uma tentativa de se inserir ou de se manter dentro de uma linha de futebol construtivo e ofensivo. Uma linha ligada ao chamado biocismo lá na Argentina, né? Ou seja, as alternativas que ele arrumou, segundo o Vojvoda, para se livrar dos momentos de maior pressão foi através do futebol ofensivo e propositivo, o que me parece algo muito legal de ouvir. Bielsa. Quando ele chega ao La Calera, ele já tinha passado por outras experiências importantes e afirmativas, como por exemplo no Defensa e Justicia. Quando ele chega no Calera do Chile, na minha opinião, ele faz o melhor trabalho dele, em virtude de que o trabalho no La Calera, que sim, ele foi vice-campeão chileno com o La Calera, que é um time pequeno, classificou pela primeira vez na Libertadores, mas é melhor do que o do Fortaleza, aí, Josa. Pô, aí não, né, cara? Aí ele pegou um time aqui brasileiro e foi o maior treinador da história desse time aqui, eu discordo, tá? Vamos lá, vamos ver se ele vai argumentar. Faz eu mudar de ideia, mas um trabalho de 5 anos do Fortaleza foi melhor. Em termos de resultado, em termos de legado, em termos de história, em termos de títulos, em termos de tudo, pô. No La Calera ele não foi campeão. Ele encontrou na pequena equipe chilena todo o cenário em que é o técnico que consegue resolver ou não resolver. Ou seja, ele encontrou um elenco de time muito minúsculo, né, digamos assim, para lidar com um altíssimo investimento que acontecia aos clubes gigantes do futebol chileno naquela ocasião, e também a investimento que chegavam aos times médios do Chile naquele momento, em virtude do movimento dos empresários, né? Então o Calera tinha muita dificuldade para conseguir se destacar no futebol do Chile. Então o Vojvoda como técnico seria aquele que faria a diferença, e ele fez toda a diferença no La Calera. Eu quero trazer para você agora um cenário que você vai conseguir materializar nos seus olhos, né? Sabe aquela história do Independente Del Valle jogando contra um time brasileiro? E o Independente Del Valle parece que só tem craque, parece que todos os jogadores são bons, né? A mesma coisa o Defensa. Esses times desafiaram gigantes, inclusive, aqui do futebol brasileiro. O Del Valle, por exemplo, né? O Defensa, por exemplo, né? Ganhou o título de Recopa aqui do Palmeiras, para vocês terem uma ideia. Pois bem, aqueles cenários, né? Em que quase todos os jogadores pareciam que eram muito melhores do que eram, aquele jogador que no outro clube parecia que não se destacava. Detalhe, tá? O Defensa ganha a Sul-Americana treinado pelo Crespo, salvo engano, e ganha a Recopa com
o BKSS, ex-auxiliar do Sampaoli, que era o técnico aqui quando vencem o Palmeiras nos pênaltis na Recopa. Mas que naquele clube em questão demonstrava um futebol muito melhor. O cara evoluiu muito, olha como ele tá jogando. Naquele time ele não jogava tão bem assim, mas no Independente do Vale ele tá jogando, mas no Defensa e Justiça ele tá jogando muito bem. O que tá acontecendo, né? Quando isso acontece, isso é o trabalho do técnico, tá? Discordo um pouquinho, tá, Josa? Porque a gente viu o Defensa fazer vários trabalhos bons com técnicos diferentes e o Del Valle também. Aí eu acho que foi uma estrutura de clube que permitiu que o técnico seja menos importante nessa roda gigante para que o time continue. Por quê? Porque esses times têm um jeito de jogar, embora não sejam grandes, eles têm uma filosofia de jeito de jogo, que eles contratam treinadores que vai oferecer para eles aquilo que o clube exige. Vou dar um exemplo. O técnico que está agora no Fortaleza, que substitui o Vojvoda, que é o português, o Renato Paiva, que treinava o Botafogo agora, foi horroroso no Brasil, foi horroroso no Bahia, está sendo horroroso no Botafogo, conseguiu ser precocemente... não, perdão, quem foi eliminado agora foi o filho do Ancelotti, mas o torcedor do Botafogo não queria ver pintado de ouro e tá fazendo uma campanha péssima no Fortaleza, ele foi campeão com o Del Valle, no Equador. Por quê? Porque ele era menos importante ali para o funcionamento por conta de como o clube ele é gerido, né? Nesse aspecto eu discordo do queridíssimo Josa aqui. Porque o técnico consegue preparar um esquema tático que consegue, né, retirar o melhor dos seus jogadores. Em clubes como Defensa, além disso, né, também há uma construção constante dos jogadores a partir de treinamentos específicos, que sempre foram feitos nesse clube, algo que no certo momento o River também levou para o seu trabalho na transição do Sub-20 para o time principal, e que o Del Valle também copiou. Inclusive, tudo isso aí é copiado, sabe de qual clube? Do Lanús, na Argentina. Nos momentos áureos do Granate, né, isto era feito, ou seja, treinamentos específicos para melhorar o potencial de um ou outro jogador. Então, o Vojvoda, ele fez um trabalho excelente no La Calera, tirando pontos e tirando conquistas, não de títulos necessariamente, mas de posições, né, de outros times mais tradicionais e endinheirados do futebol chileno. Ali nós tínhamos um técnico, velcista, tá? E aí uma outra questão que eu quero trabalhar com vocês aqui. Quando o técnico é ofensivo, tipo, Diniz, as razões, as explicações, né, que sempre são passapanista, né? Passapanista em relação a Diniz, tal, e a coisa tal. Pô, mas o elenco não é à altura. Esse técnico não consegue fazer o time jogar ofensivamente porque não tem jogadores para isso. Isso é tudo balela. Isso é tudo besteira, tá? E a prova disso é que a Defensa, Del Valle e o La Calera não tinham times, teoricamente, para fazer esse tipo de futebol, praticar esse tipo de futebol, mas praticou. Com o Vojvoda, ele praticou esse tipo de futebol, o Calera, né, em virtude do trabalho feito pela comissão técnica, dirigido pelo Juan Paulo. Então foi muito justo quando ele chegou ao Fortaleza. Eu fui um dos que falei dele para o Fortaleza, e fui um dos que fiz vídeo posteriormente à chegada dele, afirmando que daria muito certo no Laio, e deu muito certo no Laio. Agora, o Vojvoda ficou muito tempo aqui no Brasil, tá? E aí, num certo momento, parece que ele começou a se acomodar. E aí outras questões começaram... Que é normal, né? O Abel se acomodou no Palmeiras também, não é mais o mesmo. Acho que trabalhos longos também, quando são muito vencedores, há uma certa dificuldade de encontrar quando esses trabalhos acabaram de fato, né? Mas precisamos falar que 2024, que é o ano passado, foi o melhor trabalho em termos de pontos. Eu mostrei aqui na minha live, falando do Vojvoda, foi o melhor trabalho de pontos do Fortaleza na mão do Vojvoda. Foi justamente no último ano que ele conseguiu completar. Que foi justamente 2024. A se apresentar. O trabalho no Fortaleza foi muito bom no começo, espetacular, né? Mas teve um cenário, se não me engano, em 2022, em que a equipe do Fortaleza ficou na zona do rebaixamento durante todo o primeiro turno. Não só a zona do rebaixamento, mas ficou na lanterna. Era o último colocado na mão do Vojvoda e ele, surpreendentemente, naquela ocasião, foi mantido pelo Marcelo Paes. E aí, no Brasileirão, no segundo turno, chegaram reforços, né? Mas sobretudo, houve uma mudança na forma da equipe jogar.
A equipe do Fortaleza começou a praticar um tipo de jogo extremamente defensivo e especulativo. Reativo. Pautado na proteção da primeira linha, pautado no acúmulo de jogadores à frente da primeira linha, né? E também o forte povoamento do chamado segundo terço do campo. Isso é verdade, isso eu trouxe, falei um pouco disso no meu vídeo passado, sobre quando eu trato sobre o Vojvoda, importante deixar claro, e porque as pesquisas que eu faço com o trabalho do Vojvoda, que são o trabalho dele no Fortaleza, que é mais recente, pra gente ter uma noção mais do que ele vai apresentar no Santos agora, é de um time extremamente reativo, tá? Todo mundo que é analista tem falado bastante sobre isso. Este tipo de time do Fortaleza jogava no contra-ataque, naquela bola que sobrava. Então ele colocava 2 pontas rápidos, um em cada lado, né? Não necessariamente com pé trocado, né? E para tanto ele contava também com o que havia de construção pelo setor do meio de campo. Ocorria sobretudo quando o Crispim, que já jogou no Santos, que foi horrível no Santos, diga-se, que era um lateral esquerdo, mas que atuava, né, como se fosse um 10, né? Então, o que havia de criativo na equipe do Laio passou a ser o posicionamento do Crispim, porque os outros jogadores no meio de campo apenas sustentavam o sistema defensivo, né? E esses 2 jogadores rápidos, ok. Foi quase um milagre, mas o Fortaleza conseguiu sair da zona do rebaixamento para chegar até mesmo a Copa Sul-Americana no final da temporada. E acho que isso aí... E isso fez com que na Sul-Americana de 23 eles pudessem chegar à final, perderam nos pênaltis para a LDU do Zubeldia. Então esse trabalho de recuperação foi o trabalho que foi o precursor daquela final que, tristemente o Fortaleza perdeu, né? Torci muito pelo Fortaleza para o time do Equador naquela oportunidade. Foi muito complicado para a carreira do Vojvoda, né? Por quê? Foi algo positivo, por certo, mas a partir daí ele começou a jogar apenas dessa forma, de forma defensiva e especulativa, né? Problema nisso? Não. O técnico pode jogar, a equipe pode jogar de qualquer maneira, né? Desde que consiga praticar um bom futebol, né? Sim. O problema é quando uma equipe só joga dessa maneira e não tem um plano alternativo, tá? Então, de certa forma, pode funcionar em alguns cenários em que você tiver bons jogadores ou jogadores que executem regularmente, né, essa proposta, né, defensiva e especulativa, que sabem marcar muito bem, né, e que estejam inseridos num esquema tático, né, minimalista, de poucas ideias, né, minimalista, de poucas ações. Um esquema tático que se volta quase que somente para as ações defensivas, mas que tem 2 ou 3 jogadas ofensivas apenas. Só que essas 2 ou 3... Que é o que a gente tem visto no Santos em muito tempo. Jogadas, elas são muito eficientes, dentre outras coisas. Não, isso a gente não viu no Santos. Jogadas eficientes, esquece. E há bons atores para interpretar esse tipo de papel, né? De sair para o contra-ataque rápido e conseguir gerar dano ao adversário, né? Então, o jogo passou a ser um jogo minimalista quando a equipe construía, muito mais minimalista quando a equipe ultrapassava para o campo de ataque. Isso era feito de forma excessiva e funcionava. Funcionava com quem? Funcionava contra quem? Este tipo de proposta funcionava sobretudo contra times com orçamento melhores, com melhores jogadores e que, em teoria, tinha uma obrigação maior de jogar para tentar ganhar do Fortaleza. O Fortaleza, diante dessas equipes, se colocava no seu campo de defesa, jogando de forma especulativa e acabou funcionando. Até porque o Fortaleza, em termos de tamanho, não tinha obrigação de enfrentar um clube grande, de peito aberto. E nesse cenário, o Vojvoda leu muito bem e entendeu que estava dando resultado e ia ter o apoio. No Santos, a gente sabe que a história é um pouco diferente. O Santos ele é cobrado não só pelo resultado, mas pelo desempenho e pela maneira como ele se porta dentro de campo. Eu falei sobre isso no meu último vídeo, que acho que pode ser uma questão, uma tensão que pode se criar ao longo do tempo entre torcida e técnico. Foi o problema dessa proposta, é que quando o Fortaleza precisou jogar contra times que estava tecnicamente abaixo do Laio, né, a equipe do Laio não conseguia ter resultados positivos. Por quê? Porque essas equipes, né, também faziam o mesmo tipo de jogo defensivo e especulativo. Isso a gente viu muito no trabalho do Carille ano passado, né? O Santos surpreende do Campeonato Paulista jogando contra equipes melhores, porque tinha uma equipe de ações defensivas e que tinha uma ou outra jogada ofensiva e era o franco atirador. E quando o Santos vai para a Série B,
o que acontece? Quando o Santos chega na Série B, o Santos é o favorito, é o Santos quem tem que tomar as ações do jogo. E aí o jogo virou uma merda, porque as equipes chegavam para se defender. Ele não tinha outras ideias. Pelo que o Josa tá falando, essa parte final, desde 2022 do Vojvoda, eu não sei se eu concordo com isso, tá? Mas tem sido assim. É um time que se destaca contra equipes mais fortes, mas quando precisa ser o protagonista do jogo tem dificuldades. E praticamente tirava do Fortaleza, né, aquela forma de construir as suas vitórias. E qual foi o problema que se apresentou nesse cenário? Não havia plano B para o Fortaleza lidar com esse problema. E qual o problema do Vojvoda neste caso? Como técnico, ele tinha a obrigação de arrumar esse plano B. Ele não conseguiu encontrar. E foi em virtude disso que a equipe, né, não conseguia lidar bem no clássico contra o Ceará. Por quê? Porque o Ceará, sempre com um elenco muito menor, com um investimento absurdamente menor, né, a time somente agora na Série A, né, jogava dessa forma, se fechando atrás contra o Fortaleza e levava quase todos os clássicos. Calma lá também, né? O Fortaleza bateu muito no Ceará e o Fortaleza foi bicampeão da Copa do Nordeste com o Vojvoda, com o Ceará disputou. O último quadrado ali, tudo bem, mas não foi assim o tempo todo do Vojvoda enquanto comandou o Fortaleza, né? Então, não foi à toa que a gente começou a ver um cenário no Fortaleza nos últimos anos, né? E que o torcedor falava, tá tudo bem, quando começar o Brasileirão muda, né? No Campeonato Estadual, né, e na Copa do Nordeste, o time passou a ter muito problema, porque, em teoria, jogou contra times mais frágeis, né? E esses times mais frágeis levavam a proposta do Laio, sofisticando, inclusive, essa proposta para o jogo contra o próprio Fortaleza, né? Daí a razão pela qual o time perdeu muitos clássicos. Daí a razão pela qual, contra o adversário, o time não conseguiu mandar muito bem. Longe disso, ficou feio, inclusive, os resultados aí do Vojvoda em relação ao Ceará. Tá? Qual foi o problema maior do Vojvoda? É que ele começa, de certa forma, né, a se refugiar nessa proposta. Ele não vê alternativa, ele não cria alternativa. E aí, o cenário do Fortaleza de constante apoio ao técnico, né, com crítica zero, com avaliação zero do trabalho, né, deu a ele a impressão de que ele sempre estava fazendo tudo da melhor forma correta. Então não havia crítica ao trabalho dele. Isso aí é péssimo, tá? Nesse universo, coisa que isso eu não me preocupo muito, porque ele não vai ter no Santos. Ele vai precisar provar. Pra ele chegar nesse nível de, se ele é o cara, ele vai ter que ganhar coisa pra caralho, e não é qualquer técnico que ganha no Santos que chega... Porque um time como o Santos, que já tem muitos títulos, que já tem muita história, pro cara chegar desse tamanho, o cara tem que ganhar pra caralho. Então, não acredito que ele vai chegar nesse platô de, nossa, sou acima do bem e do mal porque estou fazendo um trabalho... Se bem que hoje também, né, qualquer jogadorzinho que ganha qualquer coisa no Santos é lambido, mas... Pelo Santos, pela camisa que em teoria, para ele chegar nesse tamanho e entender que não precisa melhorar, ele tem que competir com o Lula, só isso, né? Com o Lula técnico lá dos anos 60 e não dá para ele. Quando a torcida eventualmente criticava, ele achava que era perseguição da torcida e reclamava inclusive com os torcedores ou com os repórteres, né? Então, infelizmente, o Vojvoda começou a se abrasileirar, ou seja, virar um técnico, né? Que joga sempre de forma muito defensiva, né, que não tem um plano muito diferente e que sempre culpa muitos outros quando o resultado não aparece, tá? O problema da proposta é que ela era uma proposta bastante minimalista, né, de fácil compreensão, e ainda que essa proposta seja compreendida por um clube como o Flamengo, uma equipe como o Flamengo, Palmeiras, Santos, ou Corinthians, ou São Paulo, né, esses times não se preocupavam tanto com isso e tentavam jogar do mesmo jeito. A questão é que duas coisas, os adversários cada vez mais conheciam essa proposta do Fortaleza, os adversários menores, né? E pouco a pouco eles foram ampliando os resultados positivos em relação ao Fortaleza, tá? Só que, como houve a intensificação cada vez mais dessa proposta, né? Mesmo os times grandes fazendo um mínimo para conter o tipo de jogo do Fortaleza, conseguia ter resultados positivos. Foi em virtude disso que o trabalho dele começou a ficar muito abaixo do esperado. O que aconteceu só esse ano, né, Josa? Ano passado, de novo, 24, o Fortaleza teve o melhor aproveitamento dele no Campeonato Brasileiro. 68 pontos, cara. Ele não passou perto disso em 2020, 21, 22 e 23, cara. Foi em 24 que ele atingiu o ápice em termos de aproveitamento no campeonato. Que tá aí, cara. Foi o ano passado, o brasileiro do ano passado.
O que chega ao Santos neste momento é um técnico que tem teve aí um perfil muito elevado em virtude de não aceitar as propostas para sair do Lion em alguns momentos, quando tudo era muito positivo para ele. Inclusive, ele não permaneceu, cada vez que ele recebeu uma proposta dessa, né, de graça. Sempre houve aumento de salário para o Vojvoda, tá? Mas ficou. Isso é foda. Ah, teve aumento, mas porra, o cara ficar no Fortaleza e deixar de ir pro São Paulo, deixar de ir pro Santos, deixar de ir pro Corinthians. Vários clubes procuraram ele e ele disse não. Porra, isso é foda pra caralho. Isso me dá o alento de que se o trabalho encaixar, que é o que a gente torce pra que aconteça, que se vier amanhã ou depois um Flamengo, porque é uma coisa ele dá certo no Fortaleza, se ele der certo no Santos, vai vir, meu irmão, uma porrada de clube atrás desse cara se ele estiver bem no Santos. E a gente tem a segurança de que se o trabalho estiver sendo bem feito, que ele vai ser condescendente com o trabalho, com o clube e vai ficar. Isso é uma coisa muito legal. Eu só tenho elogios a fazer. E claro, o cara ser valorizado, aumentar o salário é mais do que a obrigação do clube que ganha bem para isso. Tem que valorizar o seu profissional. Mas no final do dia ele ter ficado não deixa de ser algo grandioso, na minha visão. Então, o que acontece? Criou uma fama. No futebol, a generosidade no futebol é algo impressionante. É uma instituição à parte, a tal da generosidade, né? Que as pessoas tendem a ver apenas o que é feito de bom. E as pessoas esquecem o que não é feito de bom. Tá? Então, de cara, eu tô rebatendo aqui muita gente que tá falando besteira. Tipo o Juca Kfouri, ele mesmo, tá? E ele sabe do que eu tô falando agora. O que eu vou falar agora, o Juca sabe muito bem. Ele pode me contestar, pode fazer de conta que não me conhece, que não... O Juca disse que pelo que eu vi, tá? Não sei se ele tá falando alguma outra coisa, mas o que eu vi o Juca dizer é que o Santos acerta muito na contratação do técnico. Se for isso, ele tá dizendo que o Santos erra. Vamos ouvir aqui. Não sabe da minha existência, mas ele não entende nada do que tá falando quando ele fala que foi uma grande escolha do Santos. Caralho. Sabe por quê? Porque ele não acompanha o Vojvoda, ele não acompanha o Fortaleza. E digo mais pra vocês, esse pessoal da velha guarda do jornalismo sequer assiste futebol, gente. No máximo vê aquele joguinho tal que tá comentando, né? E só. Não fica vendo futebol. Você acha que o Vojvoda parou pra ver mesmo o jogo do Fortaleza? Não. Você acha que esse pessoal tá acompanhando... O Juca, ele falou errado. O que tá acontecendo no Fortaleza nos últimos anos? Não. Eu tô acompanhando. Muito. Se você for no meu canal fazer um estudo, você vai ver que vai ter muito mais vídeo do Fortaleza do que quaisquer outras equipes do futebol brasileiro. Então, infelizmente, o Vojvoda chega no Santos, tá, para recomeçar a carreira dele. Pelo que ele estava fazendo no Fortaleza, ele não era um bom técnico para o Fortaleza. Ele pode se tornar um bom técnico para o Fortaleza se ele mudar a mentalidade dele. Agora, para tanto, tímido que é, né? E é um técnico que tem dificuldade para travar essas brigas, né, com jogadores de muita personalidade no elenco, sabemos que... Isso é preocupante. Seria um cara que tem dificuldade para travar choque, coisa que o Sampaoli a gente sabe que não tem essa dificuldade. Isso me preocupa um pouco, porque o time do Santos hoje tem um cara do tamanho do Neymar que, eu vou jogar aqui, pronto, acabou. Você tem que ter convencimento para falar, não, calma lá. Não é por aqui, é por ali. E há alguns no elenco do Peixe... Ele vai precisar, sobretudo, do apoio do departamento de futebol. E coisa que a gente sabe que o departamento de futebol, na própria contratação dele, foi bastante dividido, né? O departamento de futebol vai caminhar junto com o Santos, com o Vojvoda mesmo? Não sei. Sinceramente, não sei. E tendo a achar que não, por conhecer essa gente. Será? Tomara que sim. Se não for o caso, vai ficar muito difícil, tá? Ele tem dificuldade para sustentar o vestiário quando ele não tem apoio. Preocupante. E sobre a base, ele vai utilizar-se muitos jogadores de base? Não vão. Não. Isso eu já comentei aqui. Ele não tem a característica de jogar com muito jogador da base. O Fortaleza ele não fez muito isso. Vai. É um técnico que vai se apoiar, tá, nas estrelas do elenco. Foi assim que aconteceu no Fortaleza. Tá? Mas tem aquela joia da base, ele não vai usar, gente. Dificilmente ele vai usar. Aí é foda. Jogadores da base, no Fortaleza, sofreram muito com o Juan Pablo Vojvoda. Ninguém sabe disso, né? Ninguém falou isso pra você, né? Mas é um tipo de técnico, e nisso também se abrasileirou, né? Que não banca o garoto da base. Porque prefere dividir responsabilidade com o veterano, né? Porque ele acha, por exemplo, que neste caso, se a coisa der errado, o veterano também é culpado. É um pouco essa mentalidade que tá por trás desse tipo de prática. Então, eu desejo muita sorte ao Santos, tá? Desejo o Santos precisa muito. Ao Vojvoda também, que é um cara
bacana, tá? Mas o trabalho dele vinha se decompondo. E a decomposição do trabalho dele no Fortaleza não indicava para o técnico do Fortaleza, para o técnico do Santos neste momento. Uma vez que foi contratado, volto a dizer, ele vai precisar... Eu discordo, Josa, nessa parte eu discordo. O que ele fez o Fortaleza em vários anos condecora sim. Embora o final do trabalho, 2025, tenha sido muito ruim, ele fecha 2024 muito bem. O Fortaleza estava disputando agora oitavas de Libertadores. Ele classificou o Fortaleza para Libertadores, cara. E mesmo mal com ele, classificou na primeira fase, coisa que teve time aí eliminado. Teve time que caiu na pré, como o Corinthians. Ele estava nas oitavas. Então, assim, nesse aspecto, não, o trabalho dele não condecora para treinar o Santos agora, eu discordo, respeitosamente. Superar o Peixe, tá? Ele vai precisar de ajuda da torcida, né? Paciência da torcida e também da gestão. Vai precisar do departamento de futebol trabalhando, patrocinando o vestiário, patrocinando as ideias. E a do Voivoda dentro do vestiário e assim por diante. Isso eu temo, porque não depende dele, depende dos outros, que a gente sabe que não tem patrocinado nada de ninguém. Se vier o resultado ótimo, se não vier, tchau. Não, se não for assim, dificilmente vai dar certo, meus amigos e minhas amigas. E se não der certo, não vai dar certo gostoso. E aí que meia palavra para bom entendedor já basta, né? Aí é queda. Na visão do Josa aqui pode acontecer. E aí seria... Aí, irmão, aí não é o Voivoda, né? Aí essa gestão tem que cair todo mundo, se isso acontecer. Essa foi a análise de Josa Novales sobre a contratação do Voivoda. Eu parei o vídeo, eu fiz as minhas interlocuções aqui, dei as minhas opiniões no meio, as coisas que eu concordo e discordo. Discordo de bastante coisa, concordo com outras. Mas e a sua posição? O que você acha? Comenta lá e siga o canal do Josa, cujo link eu vou deixar na descrição desse vídeo. Recomendo demais o canal dele, ele fala sobre o universo de vários times, fala muito sobre futebol sul-americano. Então, se inscreva no canal do Josa, dê esse apoio lá pra ele. É um cara muito legal e assim, você pode concordar, discordar. Uma pessoa muito legal, garanto pra vocês. E vai trazer conhecimento aí se vocês são fãs de futebol. Fechado? Valeu, Josa. Obrigado aqui. Nem te contei que ia reagir. Deve estar sabendo agora, vendo, mas já te agradeço por me permitir utilizar seu vídeo. E a gente vai se falando, gente. Volto aqui pra gente comentar sobre o jogo logo mais. Tamo junto!